Graça e paz vos sejam multiplicadas, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero tratar com você o seguinte tema, atitudes para enfrentar a crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo de adversidade e a Bíblia lá nos aponta algumas atitudes que nós devemos tomar e eu queria trabalhar isso com você a partir do livro de Abacuque, no seu capítulo 3, verso 1 e 2, acerca das atitudes que nós devemos tomar para enfrentar a crise. O texto ele diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Queridos, a primeira atitude que nós devemos ter para enfrentar a crise é a atitude de orar. Abacuque ele faz isso, ele faz uma oração ao Senhor diante da situação que Judá estava vivendo. Judá estava vivendo fora do caminho do Senhor. O povo estava se corrompendo. Havia muita violência no meio da cidade, do povo de Deus ali. E Deus enviaria os caldeus, ou seja, a Babilônia, para poder castigar o povo. Estava aí iminentemente a tomada da cidade. E Abacuque ele vai profetizando sobre essas coisas. Mas uma das primeiras coisas, quando ele pressente a crise, ele começa a orar. E é melhor orar do que reclamar, querido. É melhor orar do que criticar. É melhor orar do que se desesperar. E Abacuque nos ensina isso acerca da oração para enfrentar tempos de crise, para enfrentar a crise. A segunda coisa está no verso 2, é crer que Deus é um Deus de misericórdia. Apesar do castigo que a cidade deveria passar, porque a cidade estava em pecado, o povo estava em pecado, Abacuque ele sabia que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus ele sempre se compadece do seu povo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Quando há arrependimento da nossa parte, quando há a retomada do caminho com o Senhor, esse Deus que é um Deus de misericórdia, Ele nos alcança com a sua misericórdia e com a sua graça. A terceira coisa é adorar mesmo diante da adversidade. A terceira atitude para enfrentar a crise é adorar mesmo diante da adversidade. Agora eu quero levar você lá para o verso 17 e 18 do capítulo 3 de Abacuque. Ele diz o seguinte: "Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." Abacuque sabia que se faltassem as coisas mais básicas daquela sociedade, tinha a questão da figueira, da parreira, da oliveira, dos rebanhos, da criação de rebanhos. Aquela era a base da economia daquele povo, do modo de viver daquele povo, da sustentabilidade daquele povo. Mesmo que faltasse isso, ele iria adorar, ele iria se alegrar diante do Senhor, ele iria exaltar o nome do Senhor. Querido, diante da adversidade que nós vivemos, adore ao Senhor, se alegre na presença do Senhor, sabe? Ofereça teu sacrifício de louvor da tua vida, dos lábios que falam que vem do coração, adorando a esse Deus, mesmo diante do momento de crise. A quarta e última atitude para enfrentar a crise é buscar a força em Deus. Vamos lá para o verso 19. "Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas,
e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque, ele sabia que a força que ele precisava naquele momento de crise, de adversidade, ela vinha do Senhor. Meu querido, minha querida, a força que você precisa, ela vai vir do Senhor. Há pessoas aí buscando forças aqui e ali, correndo, batendo cabeça para lá e para cá. Mas deixa eu te falar uma coisa, a nossa força, ela tem que vir do Senhor. Com essa força do Senhor, conseguimos dar resposta às adversidades, às lutas. Conseguimos dar resposta às coisas que nos afligem. Resposta dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos. Essa resposta só é possível com a força que vem do Senhor. Então, diante da crise e da adversidade, tome posse dessas atitudes para enfrentar todo tipo de crise. Ore ao Senhor. Creia que Deus é um Deus de misericórdia. Adore ao Senhor e busque forças neste Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus.